o uso do oxigênio durante as anestesias. Então, nós sabemos que esse rapazinho aqui, ele faz parte do nosso conjunto de apetrechos que nós levamos para cima e para baixo, para as clínicas. E é engraçado assim como algumas clínicas, o pessoal fala assim, mas a clínica tem, geralmente tem o cilindro, tá? Na maioria das vezes ele está vazio, então não há recarga e tudo mais. E aí eu que trabalho como anestesista volante, eu tenho um problema técnico, porque o transporte desse rapaz aqui não pode ser feito, né? O transporte de cilindro de oxigênio em um carro convencional não pode ser feito. Então a gente tem que ter a autonomia de ir na clínica e a clínica ter o cilindro. O que nós fazemos, principalmente a equipe que eu trabalho, Ativa Vet, nas clínicas em que nós temos bastante movimento, nós fazemos um sistema de parceria, né? Qual é a parceria? É aquela questão de a clínica dar prioridade para o nosso serviço. Então, se a clínica fecha uma parceria com a gente, ela tem um movimento considerável e ela dá prioridade para o nosso serviço, a Ativa Vet coloca um cilindro desse lá. E aí tem o sistema de reposição, que é com a empresa que faz isso para a gente. Quando eu trabalhava sozinho, antes de trabalhar em equipe, eu cheguei a fazer umas parcerias dessa. Então eu propunha, nessas clínicas que eu ia bastante, eu propunha em, como a gente falava antigamente, meiar o valor da carga do cilindro. Então eu pagava metade do valor da carga do cilindro e eu não precisava levar o meu cilindro para essas clínicas. Ainda é muito complicado isso, né? Porque para quem está começando, muitas vezes não tem essas parcerias, ou tem as clínicas novas que você vai eventualmente, e tem essa questão de segurança do não transporte desses cilindros no nosso carro, e tem um motivo, né? Esse rapazinho aqui é um cilindro de oxigênio sob pressão, e esse cilindro de oxigênio sob pressão, se porventura tiver um acidente automobilístico, isso aqui vira uma bomba. Tá? Então, por isso, a preocupação no transporte desses cilindros em carros convencionais. O carro tem que ser autorizado para fazer isso, é uma questão de Detran. Tá? A coisa pode chegar a um ponto, por exemplo, de que num acidente automobilístico, se você tiver um dano um pouco maior no carro e porventura a seguradora vir a saber sobre isso, você perde o direito do seguro do seu carro. Então precisa tomar cuidado para você transportar o cilindro de oxigênio, tá bem? Bom, mas nós utilizamos. Faz parte da nossa rotina usar o cilindro de oxigênio para as anestesias, principalmente para as pessoas que estão mais acostumadas a trabalhar com anestesias de manutenção, seja ela ativa ou piva. Mas na ativa, sim, na maioria das vezes não é uma questão obrigatória, mas na maioria das vezes esses pacientes estão sob ventilação mecânica. Então, nós utilizamos o oxigênio no nosso ventilador para poder mantê-lo funcionando, e nós utilizamos o oxigênio também na anestesia geral inalatória para funcionar o nosso aparelho de anestesia geral inalatória. E vocês sabem que ele funciona como combustível energético da anestesia. Não entendi não, como combustível energético da anestesia. Para que você utiliza oxigênio durante a sua anestesia? Para oxigenar o paciente. Não, tem uma coisa muito além disso, né? Eu já comentei disso em vídeos lá atrás, se você descer o feed lá embaixo, sobre a importância do oxigênio durante uma anestesia. Resumindo bastante esse processo, o oxigênio ele é convertido em energia através da quebra da glicose.
Tá? Então, nós utilizamos o oxigênio para gerar energia para o meu paciente. Tá bem? É por isso que eu tenho que utilizar, que nós utilizamos na maioria das vezes o oxigênio a 100%, para que eu possa enriquecer as hemácias. E dentro das hemácias eu tenho hemoglobina, e essa hemoglobina carregar esse oxigênio para os tecidos, chega no tecido, esse oxigênio é transferido para a célula e ele vai ser, junto com a glicose, quebrado e formado ATP, tá? Adenosina trifosfato, que é o combustível que nós utilizamos, a nossa energética celular. E por que o oxigênio é 100%? Por que não um outro tipo de oxigênio a 21%, né? Ou numa concentração mais baixa? Bom, aí eu entro num conceito técnico que eu teria que fazer uma outra live para explicar isso, mas basicamente nós utilizamos o oxigênio a 100% pelo fator do enriquecimento mais intenso dessa hemácia e dessa hemoglobina, ok? Então, de qualquer forma, nós carregamos ele, né? E aí, ele é um oxigênio reservado aqui dentro sob pressão, tá? Aqui dentro tem oxigênio sob pressão. E aí começam os rolos, né? Às vezes as pessoas usam inalatória, usam TIVA, usam o cilindro e não conhecem muito bem, deixa ele meio esquecido, né? Então, a primeira coisa é o reconhecimento do tipo de gás que você está utilizando. Há um padrão internacional de cor que diz que todo cilindro pintado inteirinho de verde, esse tom de verde aqui que vocês estão vendo, ele tem oxigênio a 100%. Tá? Quando você tem um cilindro verde com uma tarja cinza aqui no meio, é um oxigênio a 21%. Ok? Bom, mas e essa história de 100%, 21%? Porque o ar que nós respiramos, esse ar que está aqui, que eu estou respirando agora, ele tem uma saturação de oxigênio de 21%. Então, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Esse seria o oxigênio biológico. E na indústria nós temos os cilindros de oxigênio biológico, tá? Então ele tem uma tarja cinza aqui no meio, que eu sei que ele é um oxigênio a 21%. Não dá para ser o oxigênio ou o ar, né, o ar comprimido que você vai lá e enche o pneu do seu carro. Então eu vou encher lá no pneu que eu não gasto, é muito mais barato. Não, ali é um ar sujo, tá? Esse aqui é um ar medicinal, é um oxigênio medicinal. Ele passa por filtros, né, para que ele não tenha nenhum tipo de sujidade, porque vai vir diretamente para o sistema respiratório do nosso paciente. Então não dá para usar ar comprimido para esse fim. Tá? Então é um ar comprimido, mas é um ar comprimido filtrado, não é um ar comprimido tratado. Tá bem? E nós utilizamos, na maioria das vezes, esse oxigênio a 100%, que é esse cilindro verdinho. E aí os tamanhos variam muito, né? Primeiro, o tipo de cilindro. Esse aqui é um cilindro de ferro, pesado, bem pesado, tá? Por que ferro? Porque para ele aguentar a pressão do ar que tem aqui dentro. Tá? Hoje em dia é muito comum nós acharmos os cilindros de alumínio, o que facilitou muito essa questão de carregar, né? do peso do cilindro. Só que ele custa bem mais caro. Custa bem mais caro. Tá, ok? Então é só uma questão de custo-benefício. Né? E geralmente a capacidade do cilindro de alumínio ela é menor, ela é bem reduzida. Tá, ok? A capacidade desse cilindro de ferro ela é maior. E aí como é que é feito esse processo? Eu chego lá na empresa que enche os nossos cilindros e eu peço, hoje basicamente eu peço para trocar o cilindro. Quando eu trabalhava sozinho eu esperava ele encher. Então ele tira esse manômetro daqui, introduz um aparelho e ele injeta o ar aqui dentro. E ele injeta um volume de ar. E aí começam também essas outras dúvidas em relação à capacidade desses cilindros. Esse cilindro que você está vendo aqui, ele é um cilindro de 1 metro cúbico. Tá, ok? Então os padrões é meio metro cúbico, 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos, 5 e 10. E aí depende do tamanho, você tem cilindros gigantescos. Esses que ficam em hospitais, lá de fora do hospital. Tá?
Então, esse aqui é um cilindro padrão, é um cilindro de 1 m3, tá? Então, esse oxigênio é colocado aqui dentro sob pressão, muita pressão, tá? Quanto de pressão é colocado aqui dentro? Geralmente, esses cilindros menores, eles acabam colocando 150 kg força de pressão, ou 150 bar de pressão, tá? É a mesma relação. Então, 150 kg força ou 150 bar de pressão. Você está vendo aqui, esse meu manômetro, ele, tadinho, ele já sofreu trauma craniano, né? Ele trabalha comigo há muito tempo. E aí eu coloquei um capuzinho porque o plástico começou a querer sair. Eu coloquei um esparadrapo aqui para poder segurar esse manômetro. O importante é que ele está funcionando bem. Toda vez que eu vou encher o meu cilindro, eu peço para eles darem uma olhada nesse manômetro para ver se está tudo ok. Ele está funcionando direitinho, tá? Então aqui é um manômetro e esse manômetro serve para me dizer quanto de pressão de oxigênio tem aqui dentro. Tem muita pressão aqui dentro? Tem. 150 kg força nesse cilindro pequeno. Nos cilindros grandes, aqueles de 10 m3, que a gente vê nas clínicas, aqueles bem grandes, ali tem aproximadamente 250 kg força. É muita pressão. É muita pressão lá dentro, tá? Eu vou fazer um barulhinho aqui para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Tá? Imagina eu simplesmente abrir essa válvula e jogar essa quantidade de ar dentro do meu paciente. Dá para ter uma ideia do estrago que eu vou fazer nele. Tá? Imagina eu pegar isso aqui, ligar na conexão com o meu aparelho e simplesmente abrir. Tá? Eu posso causar uma lesão muito séria no meu paciente. Então, para isso, existe esta válvula aqui, ó, vocês estão vendo, tá? Dá para ver que ela é mais bojudinha, tá ok? Essa válvula aqui é chamada de válvula redutora de pressão, tá? Então, aqueles 150 kg força que tem aqui dentro vai passar por essa válvula redutora de pressão e vai me liberar uma pressão bem mais reduzida na saída aqui. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo, na verdade, já é a pressão de oxigênio reduzida, tá ok? Então, aqui dentro tem 150 kg força. Quanto sai depois que passa pela válvula redutora de pressão? Bom, existe um padrão. Existe um padrão de saída de pressão de aproximadamente entre 3 a 5 kg força de saída de pressão aqui. Tá? Isso já causa aí uma grande redução e até um consumo, uma redução de consumo desse oxigênio. Existem uns cilindros que talvez alguns de vocês tenham, que tem o cilindro, tem a válvula e tem o fluxômetro aqui, né? Que é aquela pecinha que a gente acaba regulando o fluxo. E aí até há um tempo atrás me perguntaram, Flá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o fluxômetro do meu aparelho inteiro aberto, do aparelho de inalatório inteiro aberto, e vou usar esse fluxômetro para regular o fluxo de oxigênio do meu circuito. Aí me perguntou se estava correto fazer isso. Eu disse que não. Não tá. Para esse sistema, dentro da anestesia inalatória, com um aparelho de anestesia inalatória, não é a melhor técnica para se utilizar. Por quê? Porque alguns aparelhos de anestesia inalatória têm mecanismos regulatórios de pressão internos. Tá? O meu aparelho tem isso. Né? O meu aparelho especificamente, ele tem válvulas para regulagem de pressão dentro do aparelho. Então eu tenho um sistema duplo de regulagem de pressão. Tem um sistema da válvula redutora de pressão aqui, tá? E tem um sistema dentro do meu aparelho. Todo aparelho tem isso? Não. São qualidades diferentes de cada aparelho. Tá? A cada item que você coloca de segurança ou de qualquer outra coisa dentro do aparelho, isso demanda custo. Ok? Então eu tenho isso no meu aparelho. Então eu tenho isso, essa válvula redutora de pressão, e eu tenho esse outro sistema de regulagem de pressão dentro do meu aparelho. Se eu abro todo o fluxômetro do meu aparelho e acabo trabalhando com a regulagem desse fluxômetro, isso pode interferir nesse sistema de regulagem interna do aparelho. Cada marca tem o seu. Cada marca tem o seu sistema, tá ok?
Então eu prefiro que você trabalhe com o fluxômetro de saída aqui totalmente aberto, e aí você regula o seu fluxo lá no seu aparelho. E uma coisa é regulagem de pressão, que é o que essa válvula aqui faz. Outra coisa é regulagem de fluxo, que é o volume de oxigênio que você joga na pressão que você está exercendo aqui no seu cilindro. São dois aspectos diferentes. Por isso que é interessante quando as pessoas falam assim, ah não, mas a inalatória é simples, é fácil fazer. Vai lá, abre e deixa vaporizar e está tudo certo. Esse é um item antes do aparelho da inalatória. É tanta coisa dentro do aparelho de inalatória, né? É tanta minúcia, tanto detalhezinho para você chegar a fazer uma inalatória de qualidade, que para mim é uma das técnicas mais complicadas que tem. Tá? Muito mais do que TIVA e tudo mais. Então, são muitas nuances que você vai ter que regular no seu aparelho para que ele esteja trabalhando perfeitamente. Mas vamos voltar aqui. Então, eu sempre recomendo que você coloque o seu fluxômetro, se tiver o fluxômetro, para inalatória não tem problema. Para inalatória não tem problema. Abre o fluxômetro de saída aqui, tá? E aí você regula o fluxo que você quer de acordo com o circuito que você vai usar lá no seu aparelho. Tá bem? Agora, para fazer a utilização destes cilindros para ventilação mecânica, quando tem o fluxômetro aqui, ele interfere drasticamente. E dependendo do tipo de ventilador que você usa, o ventilador nem consegue trabalhar. Porque há uma maior redução de pressão de saída quando você tem o fluxômetro aqui. Isso pode interferir no funcionamento do ventilador. Então, para quem trabalha com o cilindro para ventiladores, eu recomendo retirar o fluxômetro daqui e trabalhar com a saída direto para o seu ventilador. E outra coisa, alguns ventiladores precisam de uma pressão mínima de trabalho. Tá? Os aparelhos de anestesia inalatória trabalham com fluxo muito baixo. Ok? Ele só precisa ter uma capacidade de volatilizar o anestésico inalatório. Agora, os ventiladores precisam de um fluxo maior, precisam de uma pressão maior para que os aparelhos funcionem. Então, alguns ventiladores, esses mais convencionais que nós utilizamos na rotina, às vezes, e já aconteceu comigo, eu tive que pedir lá para a empresa que enche o cilindro para mim, para regular essa válvula redutora de pressão para uma saída de pressão mínima aqui. Eu pedi para ele regular entre 5 a 6 kgfs de saída. Por quê? Havia uma especificação do meu ventilador mecânico para que ele trabalhe com essa pressão mínima. Senão ele começa a não dar a pressão inspiratória que eu preciso. E aí eu começo a ter problema com o meu paciente. Tá? Então vocês veem que parece besteira, às vezes você está lá com o seu ventilador mecânico achando que ele não está funcionando direito. E não. Às vezes o problema está aqui no cilindro, não no seu aparelho. Tá? Então está aqui na pressão de saída e não no seu aparelho. Fique de olho nisso. Outra coisa é que você tem que tomar muito cuidado quando você termina as suas anestesias, sempre fechar o seu cilindro. Mantenha essa válvula aqui sempre fechada. Muitas pessoas deixam aberto e ele está conectado no aparelho. Ah, não, mas o aparelho eu fechei. Sempre tem escape. Tá? E hoje, por questão de custo, é bom que você mantenha tudo fechadinho para você não gastar oxigênio. Eu não sei quanto está custando uma recarga de oxigênio aí na sua cidade, se é difícil, se é fácil, tudo é custo. Tá? Eu sempre mantenho essa válvula fechada. E outra dica que eu dou para você é que toda vez que você terminar o teu trabalho, seja com a ventilação ou principalmente com a anestesia inalatória, fecha o seu cilindro, tá? E vai lá na válvula a válvula de oxigênio direto e aperta ela. Para quê? Para tirar a pressão do cilindro. Ou vem aqui e desconecta um pouquinho a mangueira, o chicote verde, tira a pressão de todo o circuito. Isso faz com que as válvulas não fiquem sob pressão, tá? Que você dê uma relaxada nas válvulas e você consegue conservá-las um pouco mais. Tá? Lembrando que quando a gente fala em manutenção de equipamento, não é só, por exemplo, mandar calibrar o vaporizador.
é mandar fazer a verificação do seu aparelho de inalatória para ver se essas válvulas lá dentro estão aguentando, estão suportando, se as mangueirinhas ainda estão firmes, porque com o tempo elas vão ressecando. Imagina você lá numa anestesia e uma mangueirinha interna do seu aparelho estoura, escapa, começa a vazar. Até aí não tem tanto problema, né? O problema é você não conseguir manter a sua anestesia. Então, a manutenção do equipamento, ela é muito importante, tá bem? Inclusive, esse cara aqui, eu não sei até onde vocês conhecem um cilindro, ele tem manutenção, ele tem validade, tá? Geralmente, a pessoa com quem você trabalha, que preenche, que faz a recarga do seu cilindro, se é uma pessoa que está acostumada a trabalhar com isso, sabe muito bem, é até um serviço que ele vende, porque você precisa mandar fazer revisão do seu cilindro, ele tem data de validade, tá? E dependendo do cilindro ele é descartado. Depois de um determinado tempo ele é descartado, né? E aí você acaba fazendo um sistema de rodízio com o seu cilindro. Então precisa ter isso, ele precisa estar dentro da validade também, tá? Além de você ter que confiar na qualidade do gás que está sendo colocado aqui dentro. Bom, preenchido. 150 kg força, esse pequeno, 250 kg força, o maior. Tá bom, Rafael, mas quanto de oxigênio tem aqui dentro? Né? Bom, aí é uma questão de conversão matemática. Eu sempre gostei de matemática, de física, essas coisas loucas aí. E tem aquelas questões de capacidade volumétrica, né? O quanto de gás, quanto de água cabe num determinado volume. Então há um padrão internacional que funciona mais ou menos assim. A cada metro cúbico, e esse cilindro é de 1 metro cúbico, tá? Então aqui cabe 1 metro cúbico de oxigênio, tá? Como é que eu converto isso em litros? Cada metro cúbico contém 1000 litros, tá? Isso funciona para água, isso funciona para gás também. Então, para cada metro cúbico, aqui eu tenho 1 metro cúbico, isso equivale a 1000 litros de oxigênio, tá? Quanto dura, então, o oxigênio, um cilindro desse? Depende. Se você vai só anestesiar animais pequenininhos, vai durar bastante. Se você vai anestesiar... Ontem eu anestesiei uma Rottweiler de 50 quilos, o consumo é maior, se bem que eu fiz TIVA. Então, quanto tem aqui? Aqui tem 1 metro cúbico. Tá? Quanto tempo isso vai durar? Bom, eu não sei, depende do número de anestesias que você vai fazer e do tamanho, do porte do paciente que você está anestesiando. Mas eu tenho uma boa noção do quanto tem aqui dentro ainda. Eu tenho que fazer uma regrinha de 3 simples. Tá? Se esse cilindro de 1 metro cúbico, quando cheio, depois que fez a primeira carga, você pegou ele lá com o rapaz, tá? Geralmente ele verifica com você a pressão que ele está te entregando. Então, se ele bateu 150 kg força e ele tem 1 metro cúbico, e eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros, então vamos lá, bateu 150 kg força, aqui tem 1000 litros. Ótimo, estou usando. De repente eu bato o olho lá no meu manômetro, 150 kg força seria a carga total de 1000 litros. Bato lá o olho no meu manômetro, está em 150, 75 kg força. Seria metade da capacidade dele. Tá? Se com 150 kg força ele tem 1000 litros, com 75 ele tem metade, ele tem 500 litros. E aí eu faço uma regrinha de 3. Tá? Sempre utilizando essa referência. Se em 150 ele tem 1000 litros, para o valor que eu observo aqui no meu manômetro, tem X litros. É só fazer uma regrinha de 3 simples, eu sei exatamente quanto de oxigênio tem aqui dentro. Ah, mas será que vai dar tempo de fazer a minha anestesia? Bom, aí é um segundo cálculo que você tem que fazer de acordo com o fluxo que você está utilizando com o seu paciente, né? Então, se você está mais acostumado com inalatória e você sabe direitinho qual é o fluxo de oxigênio que você usa no seu paciente, lembrando rapidinho, para a baraca nós utilizamos de 100 a 200 ml por quilo por minuto e para circuito valvular 44 a 55 ml quilo minuto de oxigênio. Basta eu fazer um cálculo rápido pelo tempo que eu estou trabalhando, que eu estou estimando trabalhar no meu paciente, eu sei que se eu vou ter capacidade de oxigênio para o meu cilindro. Bom,
Eu sempre tenho 2 cilindros. Eu prefiro trabalhar com 2 menores do que um grande. Um grande é chato de carregar, pesado, tá? O de 3 metros cúbicos. Eu tinha. Olha, eu não sou muito fraquinho não, e era chato de carregar, tá? Então eu preferi deixar esse meu de 3 metros cúbicos numa clínica, que eu vou bastante, e eu peguei 2 menores, 2 pequenos, 2 de 1 metro cúbico, tá ok? Então eu sempre estou com um cheio, um está em uso e um está cheio, tá? Eu não corro risco de ficar sem o oxigênio. Então eu sempre tenho 2, um sempre está lacrado, cheio, bonitinho, pronto para o uso. Tá? Outro dia eu fui fazer uma anestesia, um animal grande, foram 3 horas de anestesia, eu tive que trocar o cilindro no meio do procedimento, né? E trocar mesmo. Então eu tenho uma chave para poder colocar aqui, tá? Para tirar esse manômetro, para colocar no outro cilindro, para continuar a anestesia, né? Então, assim, são coisas que acontecem na rotina, acontecem com bastante frequência e a gente tem que estar apto e entender esse processo para que a gente consiga manter a nossa anestesia sob qualidade. Tá? Você pode fazer as parcerias com as clínicas, de meiar o valor do cilindro. Aí sempre tem aquele enrosco, você chega um dia na clínica e o cilindro está vazio e você não usou tanto assim. E aí começa a ficar aquele clima meio chato. Então esse é o dia a dia que eu já passei muito. Já aconteceu de eu chegar na clínica hoje em dia mesmo com a minha equipe que tem um sistema de renovação e usou muito e o cilindro da clínica estava vazio, eu fui lá, tive que pegar o meu e usar, tudo bem, faz parte, né? Isso é um custo pra gente, mas na verdade é um custo que está sendo embutido dentro do valor, porque eu preciso dele para trabalhar, mas eu tenho que ter essa dinâmica e saber manter esse cilindro em ordem, saber o que eu estou usando, o que eu estou fazendo com ele, tá? Então, cuidado, tá? Mantenha o seu cilindro sempre bem regulado, a tua válvula redutora de pressão sempre bem regulada, os teus equipamentos sempre bem regulados, isso faz parte da qualidade da sua anestesia. Tá? Depois, senão você não entende por que seu paciente não entra em plano, por que seu paciente está oscilando na anestesia. Esse aqui é um dos fatores que faz acontecer essas pequenas oscilações e que deixa a gente desconfortável. Tudo bem?